crendo o recebereis. E hoje eu quero falar sobre o poder do nome de Jesus para curar enfermidades. Os irmãos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 3? Eu vou ler com você a partir do versículo 1, que diz assim, olha: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, que era a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e... Irmãos, essa passagem é uma passagem conhecida. Acho que todos já leram, se não leram, já ouviram pregações sobre essa passagem. Que descreve quando João e Pedro vão ao templo à hora nona. A hora nona era às 3 horas da tarde. O período de oração que eles faziam. E quando eles estão chegando ao templo, o texto diz que eles estão chegando quando eles encontram um paralítico na porta do templo, um coxo. E esse paralítico olha para eles e pede uma esmola, mendiga alguma coisa. E Pedro responde uma frase muito forte, dizendo assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Que era aquilo que ele estava pedindo. Mas o que eu tenho, eu te dou. Pedro olhou para ele e falou: mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Imediatamente aquele homem foi curado da sua enfermidade. Você se lembra que Jesus deu aos discípulos autoridade e poder para curar enfermidades? E aqui nós encontramos Pedro e João usando o nome Jesus. Enquanto Jesus está realizando o seu ministério na terra, houve um momento que Jesus separou os 12 discípulos e enviou os 12 discípulos para ir por Israel para pregar a palavra. E Jesus disse que daria a eles autoridade e poder. Vem comigo aqui no livro de Mateus. Mateus capítulo... Deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas, vem aqui no livro de Lucas. Lucas capítulo de número 9. Lucas capítulo de número 9. Lucas capítulo de número 9. Lucas capítulo de número 9, o versículo 1 a seguir. Jesus deu aos discípulos autoridade e poder para orar por cura de todo tipo de enfermidade. Os irmãos que já encontraram, confirmam dizendo amém? Amém. E convocando os 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder, em algumas bíblias, autoridade e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Irmãos, o ministério que Jesus concedeu aos discípulos não foi o ministério somente da pregação, do ensino, mas acima de tudo, o ministério de sinais, prodígios e maravilhas. Os discípulos foram em nome de Jesus e eles evangelizaram, pregaram a mensagem do Rei. E ao encontrar alguém que estava doente ou alguém que estivesse em possesso, eles oravam na autoridade que Jesus havia dado a eles. Os irmãos estão me entendendo? Tanto é que quando eles voltaram alegres e felizes, porque eles realizaram sinais, porque eles oraram, eles oraram, enfermos foram curados, eles expulsaram demônios, Jesus disse que eles não deveriam ficar felizes com esses sinais, mas que eles deveriam ficar felizes porque o nome deles estava escrito no livro da vida. Mas esses homens foram agentes de milagres. Eu me lembro de uma ocasião, eu já contei esse testemunho aqui, eu me lembro que quando nós começamos a igreja aqui no Jardim do Lago 2, vou contar de novo para refrescar a sua memória. Nós começamos essa igreja aqui no ano de 2008 e ganhamos uma jovem que veio congregar conosco. Essa jovem tinha um problema na perna dela era amputada. E ela veio na igreja no culto de domingo e eu preguei uma mensagem sobre o poder do nome de Jesus. Quando nós usamos a fé, a autoridade, o nome de Jesus,
Não é necessário nós termos cargo, posição ou título. Simplesmente a nossa fé e a autoridade que é o nome de Jesus, o nosso Deus, cura. Aquela menina, ela é uma adolescente, ela devia ter por volta de 16 anos. Naquele domingo ela foi embora. E disse que quando ela estava entrando para dentro da casa dela, junto com a amiguinha dela, quando ela foi entrando, tinha um rapaz sentado na porta da casa dela. E ela ficou até com medo, porque aquele rapaz estava sentado ali, estava escuro, não havia uma luz na porta de casa. E aquele rapaz gritou a ela e disse: menina, vem aqui. Ela ficou com medo. Ele disse: não, vem aqui, eu preciso de você. E ela se aproximou com uma certa distância e ela perguntou para ele o que ele queria. E ele disse: olha, eu estou travado. Há 2 noites eu estou travado, eu não consigo levantar, não consigo ir para lá e para cá, eu estou travado. Você não consegue me ajudar? E ela disse que quando ela ouviu aquele homem dizer que estava travado, que não conseguia se levantar, que sentia muitas dores nas pernas, ela lembrou da pregação que eu havia pregado aqui. E ela disse: olha, o pastor falou que se nós orarmos em nome de Jesus, Deus pode curar. O senhor aceita fazer uma oração para o senhor? Ele disse: aceito. E ela lembrou que aqui na igreja a gente orava com a imposição de mãos e ungia algumas pessoas com óleo. E ela, na inocência dela, disse: espera aí, eu vou lá em casa, vou pegar óleo. Mas ela não tinha óleo de unção. Ela falou: mas será que óleo de comida serve? Eu acho que serve. Pegaram o óleo, as duas, uma ungiu a mão da outra, derramou óleo, e elas começaram a orar e dizer: Senhor, cura esse homem. O pastor disse que o Senhor cura quando nós oramos em nome de Jesus. E enquanto elas estavam orando, aquele homem começou a sentir a perna dele formigando, queimando. E ele começou a gritar. Quando ele começou a gritar, elas se assustaram, se afastaram dele. O homem vai morrer. Nós oramos para a cura, mas ele vai morrer. E disse que aquele homem começou a gritar: está queimando, está queimando, está queimando. De repente ele começou a andar e menina, através da sua oração eu fui curado. Irmãos, o poder do nome de Jesus é real. Olhe que Pedro está chegando ao templo para orar e encontra um paralítico. E quando aquele paralítico pede a ele alguma esmola, Pedro diz: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha? Autoridade. O que Pedro tinha? Poder. O que Pedro tinha? Autoridade e poder no nome de Jesus. Então Pedro olhou para ele e falou: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E qual foi o resultado? Ele levantou e andou. Olha comigo, vamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 ainda. A partir do versículo 6, né, que nós acabamos de ler aqui, o versículo que ele recebeu a cura, o milagre. Atos capítulo 3, versículo 7. E tomando-o pela mão, levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aquele homem, interessante, preste atenção, aquele homem era colocado naquele lugar desde a sua infância. Porque o texto diz, aqui quando nós lemos, desde o ventre de sua mãe, ele era coxo. Ele nasceu coxo, ele nasceu paralítico, ele nasceu com aquela doença. Aquela doença, ele nasceu, veio com ele. Durante toda a vida ele foi colocado ali. Mas neste dia, quando ele encontra com Pedro e com João, ele recebe o milagre. Os seus pés se firmaram. E ele, tão feliz com aquilo que ele havia recebido, com aquele milagre, ele entra para dentro do templo cantando, louvando, sapateando, porque havia recebido o milagre. Continuamos então a leitura para a interpretação da palavra. Aí o versículo 10: e conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram todos pasmos, espantados, admirados e assombrados pelo que aconteceram. Ou seja, quando as pessoas olharam e viram aquele homem que era paralítico, que todos sabiam da sua paralisia, que conheciam ele, que desde a infância era colocado à porta para pedir esmola, quando viram ele de pé, andando, sapateando, louvando, exaltando a Deus, esse povo ficou admirado, espantado, estremecido, olhando para ele e se perguntando o que havia acontecido. E como eles estavam admirados, o próximo versículo diz: e apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vocês estão maravilhados disso?
Ou por que vocês olham para nós como se nós, por nossa própria virtude ou santidade, pudéssemos fazer alguma coisa? Eu vou ler com você, meu amado irmão, o próximo versículo que diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado o tempo a que fosse solto. Olha o versículo 16: e pela fé no nome fez isso. Para você entender, o povo admirado por aquele milagre chegaram em Pedro e em João. E João e Pedro olham para aquela multidão e falam: olha, é o seguinte, é uma multidão, preste atenção. Olha, é o seguinte, por que vocês estão tão admirados com a cura desse homem? Vocês estão achando que nós temos alguma virtude? Se vocês estão achando que pela nossa santidade nós fizemos isso, não fomos nós, não. Foi no nome de Jesus. Esse Jesus que vocês pegaram, esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus ressuscitou e Deus fez dele Senhor, aleluia. E agora esse homem creu no nome, acreditou no poder do nome, e o poder do nome fortaleceu ele, o poder do nome curou ele. Meu amado irmão, o nome de Jesus ainda é o mesmo, ainda contém autoridade, ainda contém poder, ainda contém unção. E quando nós usamos esse nome da forma correta, meu amado irmão, enfermidades são curadas, milagres acontecem, porque o nome de Jesus é como se ele fosse uma chave que abre os tesouros dos céus para nós. O nome de Jesus tem autoridade. Quando nós verbalizamos, comunicamos esse nome, meu amado irmão, esse nome transcende, transmite poder, transmite, aleluia, autoridade, transmite vida. O enfermo recebe o impacto do poder do nome de Jesus, e qualquer enfermidade que seja, essa enfermidade pode ser curada quando nós oramos em nome de Jesus, ou quando nós damos ordem no mundo espiritual em nome de Jesus. Porque Pedro não fez uma oração, Pedro deu uma ordem em nome de Jesus. Pedro não disse: eu vou orar para você em nome de Jesus. Não, ele só olhou para Jesus. Pedro olhou para ele e falou: em nome de Jesus. Olha que coisa fantástica. Imagina o impacto da unção que ele não recebeu naquele momento, irmão. Imagina o impacto da glória de Deus que ele não recebeu naquele momento. Imagine a força espiritual que ele não recebeu, a ponto de Pedro dar a mão para ele e se levantar. E ele, que passou a vida inteira mendigando, coxo, sem poder andar, foi curado imediatamente. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu ainda creio em um evangelho de poder. Eu ainda creio no evangelho de milagres. Eu ainda creio no Jesus que cura, no Jesus que sara, no Jesus que liberta. Eu ainda creio em Deus que faz coisas extraordinárias. E o nosso Deus, para fazer o que Ele faz, Ele não conta com super-homens ou mulheres maravilhas, não. Ele conta com pessoas normais. Pedro diz isso: aleluia, vocês olham para nós como se nós, por nós mesmos, pudéssemos fazer alguma coisa. Não, foi o nome de Jesus, aleluia. Esse nome tem poder, aleluia. Olha o versículo 16 ainda: pela fé no nome, fez o seu nome fortalecer, para que vedes e conheceis a fé, que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Aleluia. Aleluia. Por isso que quando nós oramos, irmãos, vem comigo aqui no João capítulo 14. Nós vamos voltar aqui para Atos 3. Vem para mim comigo aqui em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 12. João capítulo 14, versículo 12. A igreja precisa aceitar esse poder da palavra. João capítulo 14, versículo 12, vamos encontrar? Diz assim: olha, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Olha que sentença fantástica. Jesus olha para os seus discípulos e fala: aqueles que creem em mim
fará as obras que eu faço e vai fazer maiores. Aí eu pergunto para você, que obras que Jesus fez? Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada no sentido de enfermidades, irmãos, quantas enfermidades Jesus curou? Quantas enfermidades Jesus curou? No livro de Mateus capítulo 4, versículo 19, Mateus registra dizendo que vinha pessoas de todas as partes, e Jesus curou a todos. Jesus curou o paralítico, Jesus fez o surdo ouvir, o mudo falar, o cego ver. Jesus realizou tantas obras que João disse que se fosse registrada a quantidade de milagres que Jesus fez, as bibliotecas não poderiam comportar a quantidade de livros que registrassem o milagre que Jesus fez. Aí Jesus disse, aqueles que creem em mim farão obras maiores. Aleluia. Aleluia. Se foi questão de quantidade, meu irmão, Jesus fez muitas coisas. Se foi questão de qualidade, Jesus parou o vento, Jesus parou o mar, Jesus andou sobre as águas. Ele diz, aqueles que creem em mim farão obras maiores. Obras maiores. Aleluia. E a igreja cheia do Espírito Santo, se nós formos computar toda a história da igreja, quantos milagres a igreja fez? E Jesus diz, farão obras maiores. Mas continuamos a leitura do versículo que diz assim, olha, e tudo quanto pedires em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado. Vamos fazer essa conexão de obras, de oração e do nome de Jesus. Vamos fazer essa conexão. Jesus disse que aqueles que creem nele, olha o versículo 12, na verdade, eu digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores. Vamos fazer essa conexão. Jesus disse que aqueles que creem nele fará obras maiores. Que obras maiores são essas, meu amado irmão? Nós temos a autoridade no nome de Jesus, porque ele mesmo disse, nós fazemos a obra, porque tudo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, aleluia, o Pai nos concede. Então Jesus concedeu a mim e a você autoridade, graça, crédito, poder, todo no nome de Jesus. E quando eu e você sabemos usar esse nome, aleluia, quando eu e você puxamos o gatilho da fé, coisas sobrenaturais podem acontecer. Glória a Deus. Vou repetir novamente Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Por que sinais não acontecem com tanta frequência quanto acontecia em tempos passados? Porque hoje nós pregamos muito sobre prosperidade financeira, nós falamos muito sobre o bem-estar, aleluia. A igreja prega muito sobre consolo e conforto, e o nosso Deus faz aquilo que nós pregamos. As pessoas deixaram de pregar com ênfase os milagres, mas se nós, aleluia, lermos a palavra e colocarmos a palavra em prática, os milagres são para nós, são acessíveis. Nós também podemos, aleluia, sermos instrumentos de milagre, quando eu e você ousarmos confiar em Deus, impor as nossas mãos e falar em nome de Jesus. Não é confiando em nós, mas é confiando na autoridade que está no nome de Jesus. Isso não soube entender. Farão as obras que eu faço. Aleluia, aquele fantástico. Jesus diz, aqueles que creem farão as obras que eu faço, e vão fazer maiores. Que tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, eu vou conceder. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? Jesus disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Quando nós vamos e pregamos o Evangelho, aqueles que ouvem o Evangelho, creem em Jesus, eles são salvos. E aí os sinais seguem aqueles que vão pregar o Evangelho. Os sinais, eles seguem aqueles que estão fazendo a obra, pregando, evangelizando, e aí orando. E quando nós oramos, aleluia, aquele que está enfermo é curado, aquele que está possesso é liberto, aquele que está em uma condição completamente desenganado pela medicina, o nosso Deus alcança e faz o milagre. Aleluia. Será, pastor? Já perdeu a bênção. Já perdeu a bênção. A questão não é será, a questão é crer. Nosso Deus não age na incredulidade, nosso Deus age através da fé. Os irmãos estão entendendo? Vamos lá em Atos dos Apóstolos ainda, capítulo número 3. Nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, meditando nesse milagre que Pedro e João fizeram quando eles foram ao templo a orar. Quando eles foram ao templo, irmãos, preste atenção, escute aqui. A oração, ela nos fortalece. Os irmãos concordam comigo? Quando nós jejuamos e oramos, irmãos, eu estou falando por experiência pessoal.
Dentro de nós há uma força sobre-humana, quando nós estamos numa contínua oração. Por isso que eu sempre prego e falo que quem não ora vai viver fraco. E quando nós oramos, alguma coisa acontece dentro de nós. Quando nós estamos orando, dá um exemplo, eu jejuei hoje, eu orei hoje, orei 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entra dentro dessa igreja uma pessoa que esteja possessa. Nós vamos orar por ela. Você se sente confiante para impor as mãos dela. Por que você se sente confiante? Porque você se lembra que hoje você orou, hoje você jejuou, hoje você se consagrou. Mas se entra uma pessoa na igreja e faz 1 semana que você ora pouco, não jejuou aquela semana, e fez algumas coisas que você até acha que não é certo, se aquela pessoa começar a se manifestar, quem é a primeira pessoa que você olha? É para o pastor. Ou para o obreiro que está do seu lado. Nós tínhamos um irmão lá em Minas Gerais, isso é fato, irmão. Nós tínhamos um irmão lá em Minas Gerais, e quando caía alguém na igreja, processo, irmãos, aonde ela estivesse, no altar, na nave, no meio de inspiração, ela saía correndo e disparada, parecia aquele corredor de Zambolt, né? Um dia eu era porteiro, eu estava na porta, o irmão passou correndo. Eu falei, irmão, o que você está correndo? Eu falei, não, tem medo. Está faltando oração, irmão. Está faltando oração. Quando você está orando, jejuando, se consagrando, você olha para aquilo que você fez e você encontra dentro de você crédito. Porém, Pedro e João, eles vão orar. Eles não haviam orado. Ainda no processo da oração, ainda no caminho ao templo, eles encontram esse homem. E eles dão uma palavra de ordem para esse homem, porque o poder não está neles. Embora o poder vai se materializar, se manifestar, se revelar, se tornar real através deles. Pedro mesmo disse: esse homem não foi curado por uma virtude nossa, mas foi curado pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Pastor, eu não orei hoje, meu amado irmão. Se tiver alguém necessitado, não ore pensando naquilo que você fez ou deixou de fazer. Ore acreditando no poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O nome de Jesus. Aleluia. Tenha ousadia, tenha autoridade. Acredite. Esse nome abre portas, esse nome cura enfermidades, esse nome realiza milagres. Nós chegamos aqui, capítulo 4, versículo 16, vou ler novamente com os irmãos. E pela fé no seu nome, o nome de quem? Jesus. Fez o seu nome fortalecer a este que veio e conheceis. Irmãos, eu vou dar um exemplo aos irmãos aqui. Eu sofri algumas crises cólica de rim. Sofri algumas vezes, eu tive cólica de rim. E às vezes que eu sofri, não sei se os irmãos já tiveram crise renal, que chama, né? Cólica de rim. Não sei se os irmãos já tiveram isso. Eu já tive. Irmãos, é uma coisa do inferno. Dói, mas dói. Você levanta, você vai para lá e aquilo está doendo. Parece que alguém está enfiando uma faca no seu lado, ou no seu lado esquerdo. É uma dor infernal. Quantas vezes eu me lembro que eu morava em Sumaré. A primeira vez eu estava na casa do pastor Henrique, foi em Hortolândia, a segunda vez foi em Sumaré, a terceira vez foi aqui. Eu estava morando, acho que foi até o irmão Isaac que quase me socorreu naquela noite. E eu me lembro que aquela dor estava tão grande, eu pedi para minha esposa chamar alguém para me levar. E por incrível que pareça, não tinha ninguém que podia me levar para o hospital. Isso foi durante o dia. Então eu peguei o meu carro e eu saí para ir para o hospital. E eu saí para descer, irmãos. Eu estava rolando de dor. Entrei no carro e eu saí. Quando eu cheguei no hospital, a minha esposa, não sei como, ela conseguiu alguém, estacionou junto comigo. Eu fiquei preocupado. Falei, como você chegou aqui? Ela falou, não. Eu achei que você não conseguia chegar. Eu entrei para dentro do hospital. E quando eu falei para aquela mulher que estava, para o homem que estava me recepcionando ali, para a pessoa que estava me recepcionando, falei que era cólica de rim, imediatamente eles já me passaram na frente de todo mundo. Me levaram lá para o ambulatório e começaram a preparar o medicamento. Irmãos, eu sentava na cadeira, eu levantava lá e comia demais. Mas quando o abençoado pegou a injeção e começou a aplicar aquela injeção, em questão de segundos, eu senti como que se uma mão pegasse e tirasse aquela dor. De uma forma assim que aquela dor foi subindo. Assim como ela veio, devagarzinho foi tomando uma proporção, ela também desapareceu. Eu estou usando esse exemplo para falar com você isso que Pedro diz aqui.
Versículo número 16, quando Pedro fala assim, olha, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este. Imagina esse homem que estava, eu não sei como que ele estava, como que eles colocaram ele, vamos colocar que eles colocassem ele de cócoras, que as pernas fossem atrofiadas, eu não sei, a Bíblia não relata como que ele estava, mas a Bíblia diz que Pedro deu uma ordem para aquele homem, e quando Pedro deu uma ordem para aquele homem, Pedro estendeu as mãos, aquele homem não conseguia andar. Imagine Pedro levantando e aos poucos ele sentindo aquela fraqueza indo embora, um fortalecimento, aquela perna que antes não ficava, não se esticava, não tinha força, ela começa a se esticar, começa a se firmar, a outra vai se levantando, e Pedro levanta, e ele que antes nunca havia ficado em pé, de repente coloca em pé, porque o texto fala que ele começou a saltar. Ele que nunca antes havia andado, ele começa a saltar, para confirmar se realmente Deus tinha feito um milagre para ele, e ele entra dentro daquele tempo, pulando, gritando, e o milagre foi tão grande que as pessoas olhou para ele e falaram, mas era aquele camarada que ficava na porta pedindo esmola, todo atrofiado, enfermo. E Pedro fala, o poder do nome fez isso. Aleluia. O poder do nome fortaleceu músculos, fortaleceu nervos, fortaleceu ossos. O poder do nome, aleluia, colocou vida naquelas pernas, força naquelas pernas. E aquele homem, aleluia, se foi de pé e começou a andar no poder do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu amado irmão, se o poder do nome fez isso, o que o poder do nome não pode fazer através de nós? Vocês não estão entendendo? Nós precisamos ter mais ousadia, nós precisamos confiar mais e orar, e Deus pode fazer esse nome, irmão, que eu sei. Quantas coisas Jesus poderia ter feito na minha vida e na sua vida se eu e você usássemos o poder do nome? Irmãos, eu quero continuar nessa aplicação, mas eu quero relembrar com você uma passagem de Lucas, capítulo 15, que fala sobre o filho pródigo. Você já leu aquela passagem, não já? A Bíblia fala que o pai tem 2 filhos. O filho mais moço chega para o pai e pede para que o pai reparte a sua herança. Não é isso que está escrito lá? O pai reparte a sua herança. O mais moço pega a sua parte e ele vai embora. E gasta com as meretrizes, etc, etc. Você conhece essa passagem. Até que um dia ele está numa situação miserável, comendo comida de porcos. E ele se lembra que na casa do pai, ele tinha comida de fartura, ele tinha alimento, ele tinha uma vida cômoda, confortável. Então ele resolve voltar, e ele volta. E quando ele volta, ele diz assim, eu vou pedir para o papai me tratar como se eu fosse um trabalhador, um serviçal. Vou chegar lá e falar assim, papai, eu sei que eu não sou digno, porque o senhor já me deu a minha parte, já gastei tudo, mas me dê pelo menos uma oportunidade de trabalhar, me dê uma vaga de emprego aí, me faça um dos seus empregados. Mas quando ele chegou, o pai não o recebeu como se ele fosse um empregado, o pai recebeu como se ele fosse um filho, como filho que ele era. E o pai mandou que os empregados trouxessem roupa, trouxessem anel, trouxessem sandália. E o pai o recebeu de uma forma digna de filho. Leva o garoto para dentro de casa, faz uma festa. Mas o irmão dele está na onde? Está no campo, trabalhando. O irmão dele vai voltando para casa, encontra o empregado e vê aquela festa dentro de casa, pergunta para o empregado, o que está acontecendo lá? Que ninguém me convidou. Aí o empregado fala, sabe aquele seu irmão que pegou a herança dele, gastou tudo com as meretrizes? Então, seu pai recebeu de novo e deu tudo para ele. Ele fala, não pode. O moço fica completamente indignado, nem dentro de casa ele entra, ele fica na porta e manda alguém chamar o pai dele. E quando o pai chega, ele olha para o pai e tenta mostrar que o pai está sendo injusto, porque o pai recebeu aquele gastão, aquele pródigo, que havia gastado tudo, e o pai não cobrou nada, mas deu honra para aquele rapaz. Aleluia. E aí ele fala assim, pai, o senhor nunca me deu nada, o senhor nunca me deu um cabrito para mim fazer um churrasco. Você se lembra qual foi a frase que o pai disse para ele? Tudo o que eu tenho é teu. Você entendeu? Aquele homem vivia dentro da casa do pai sem usufruir dos bens que o pai tinha dado a ele, ou que era do pai, e através do pai ele podia usar. Ou seja, ele vivia uma vida de miséria dentro da casa do pai, sendo que o pai tinha tantas coisas que ele podia usufruir. Tem muita gente na igreja que vive uma vida de miséria, uma vida de desgraça, uma vida de derrota. E por que a pessoa vive disso, pastor? Porque ou não sabe dos bens, das bênçãos, das dádivas que Jesus conquistou e deu para ele, e
Então ele é ignorante, está dentro da igreja, mas não sabe, porque não lê, não estuda, não busca na palavra, ou ele sabe e não se sente digno para usar. O nome de Jesus foi uma dádiva que o nosso Deus concedeu para mim e para você. Em tempo de batalha espiritual, em tempo de situações difíceis, nós podemos usar esse nome. E quando nós usamos ele na hora certa, da forma certa, coisas extraordinárias acontecem. Então tem muito miserável na casa do Pai, sem usufruir as bênçãos que o Pai tem, simplesmente porque ele é ignorante. Meu amado irmão, não sei se até hoje você foi ignorante. Quando eu falo ignorante, é que não tem conhecimento, viu, irmãos? Quando eu falo ignorante, quer dizer aquela pessoa que não tem conhecimento. Mas uma coisa eu posso te afirmar nessa noite: o nome de Jesus foi dado para a igreja. Aleluia. Não foi dado simplesmente para o pastor, para o diácono, não, foi para a igreja. Aonde quer que você esteja, ore em nome de Jesus. Eu vou contar um testemunho para você. No ano de 2004, eu saí de Minas Gerais. No ano de 2004 eu saí de Minas Gerais, eu vim para cá para conseguir emprego. E a minha mãe começou com um problema nos filhos, como eu disse para você, tipo, pode de mim, e isso acaba sendo familiar. E a minha mãe foi ficando ruim, e ela ficou em uma cama. E ela ficou muito ruim. A minha prima chegou em casa e viu a condição que a minha mãe estava, e ela entrou em contato com os nossos parentes que moram no interior de São Paulo, uma cidade chamada São José do Pardo, e levaram ela para São José do Pardo. Quando chegou em São José do Pardo, os médicos fizeram o exame e descobriram que um dos rins dela havia virado uma pedra. Isso foi o diagnóstico que o médico disse. O médico disse que, por não ter tratado o rim dela, ele virou uma pedra. Um deles havia virado uma pedra. Então o médico fez o procedimento que deveria fazer. Na verdade, os médicos deveriam fazer uma cirurgia, o médico não fez. O que ele fez? Ele simplesmente colocou um dreno e ele começou a drenar o rim dela por esse dreno. Deu alguns medicamentos e ela estava internada, e a minha tia, que já faleceu, ela entrou em contato comigo. Eu estava aqui já fazia, acho menos de um ano. Eu estaria indo trabalhar e antes de trabalhar eu liguei para a casa da minha tia para perguntar como estava minha mãe. E a minha tia disse assim no telefone para mim: Rafael, pode ser que a sua mãe não passe dessa noite. Isso era mais ou menos umas 3 horas da tarde. Nós estávamos no ar livre. A pastora tinha feito um ar livre ali no Jardim Capivara, na Rua 10. E eu tinha acabado o ar livre, eu peguei e liguei para minha tia, e a tia disse assim: olha, os médicos disseram que a sua mãe não sobrevive essa noite. Aquilo me deu um desespero tão grande, tão grande. No outro dia eu iria trabalhar, eu não fui trabalhar, eu peguei um ônibus de madrugadinha e fui para a cidade. Eu me lembro que, coincidentemente, quando eu cheguei no hospital, não era hora de visita, o meu irmão, sem que nós nos conversássemos, cada um morava numa cidade, nós dois nos encontramos na porta do hospital. E nós entramos. Quando eu encontrei a minha tia disse assim para mim: olha, Rafael, a sua mãe passou essa noite por um milagre. O médico disse que poucos são os dias dela. Irmãos, chegou a hora da visita, eu entrei. Quando eu entrei numa sala. Ela estava sentada. Minha mãe sempre foi uma mulher muito forte. Minha mãe estava sentada e de um lado ela estava tomando soro, no outro braço estava tomando sangue. Havia um catéter que estava drenando o rim e havia uma sonda para eliminar outros fluidos. Semblante baixo. Eu olhei e falei: mãe, ela mal conseguiu olhar para mim. Eu fui dar um beijo na testa dela, passei. Olhei naquela condição e quando acabou o horário de visita, o médico disse assim: eu quero falar com você. Acabou o horário de visita, eu fui à sala do médico. Quando eu cheguei na sala do médico, estava eu e minha tia. O médico olhou e disse assim: moço, o que a medicina poderia fazer pela sua mãe, nós fizemos. Fizemos a cirurgia, só que a sua mãe não quer sobreviver. A sua mãe não quer viver. Então não há mais nada que nós podemos fazer. Irmãos, quando ele começou a passar o relatório, antes que ele terminasse o relatório, eu não sei da onde veio, eu sei que não veio de mim, eu acredito que o Espírito Santo naquela hora veio até mim e puxou o gatilho da fé. Eu olhei nele e disse assim: não, doutor, em nome de Jesus a minha mãe vai sair daqui viva, forte, curada. Quando eu disse isso, a minha tia que estava do lado olhou para o doutor e falou: não, doutor, deixa eu explicar para o senhor, ele é crente. Essa foi a frase dele. Não, doutor, ele é crente. Como se ela estivesse explicando aquele rompante de fé que eu tive naquele momento. Eu falei: não, doutor, minha mãe será curada, em nome de Jesus.
O doutor deu aquele sorriso amarelo e disse: a medicina fez tudo o que podia fazer, mas parece que ela não quer sobreviver, em nome de Jesus. Eu saí daquele hospital e eu disse: eu preciso encontrar uma igreja para dobrar os meus joelhos e orar. Eu não encontrei um hospital, não encontrei uma igreja, não encontrei nada. Eu fui para casa do meu irmão e eu orei dizendo: em nome de Jesus. Isso foi uma segunda-feira. Na terça-feira eu fiquei na cidade, na quarta-feira minha mãe teve alta. Vai fazer quase 15 anos que a minha mãe foi curada. Quando a minha mãe retornou do médico, o médico disse para ela: olha, dona Lourdes, se tem uma pessoa que eu posso dizer que eu ressuscitei, foi a senhora. E a minha mãe, quando ela contou, eu disse: eu sei, ele fez todo o procedimento, mas o milagre veio por nome de Jesus. Naquele momento eu disse: em nome de Jesus, aquela mulher foi curada. Irmãos, o nome de Jesus tem poder. Glória a Deus. Se coloque de pé neste momento. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar com você neste instante. O nome de Jesus. Você pode verbalizar na sua casa, você pode verbalizar na igreja, você pode verbalizar no quarto, aonde você dorme, você pode verbalizar onde quer que você esteja, mas use o nome de Jesus. Querido e eterno Deus, nessa noite, Espírito Santo, eu oro para a tua igreja, Senhor Deus, nós estamos meditando sobre o poder que há no teu nome. O teu nome que é poderoso para curar, o teu nome que é poderoso para libertar, o teu nome que é poderoso para transformar. Nessa noite, Jesus, eu lhe peço para que o poder desse nome alcance esta pessoa. Senhor Deus, eu não sei a condição que essa pessoa está. Eu não sei, Senhor Deus, a condição da saúde que essa pessoa está enfrentando, que eu sei que o Senhor pode curar. Eu lhe peço, meu Deus, visita, Senhor Deus, essa mulher, essa pessoa, onde quer que ela esteja. Visita, Senhor Deus, na UTI, na CTI, no hospital. Visita, Senhor Deus, essa pessoa, Senhor Deus, aonde ela está, e cura ela agora. Senhor Deus, toca nos dedos, toca nos músculos, toca no coração. Senhor Jesus, toca na pele, toca, Senhor Deus, de forma extraordinária e sobrenatural. Maravilhoso e eterno Deus, o nome do Senhor Jesus, eu oro por cura, eu oro por milagre, eu oro por restauração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler, pode ligar, por favor, o celular.